Shalom, amados. Agora sim, né? Certinho aqui. Estamos começando mais uma aula. Hoje vamos falar da festa da alegria, né? A festa de Purim. Já começamos rindo aqui na aula, aqui, porque... agradeço a Deus por essa ferramenta aí que Deus preparou, que é do Facebook, mas eu não estou muito acostumado, não é meu forte. Mas eu quero convidar você para nós juntos estudarmos uma das festas mais poderosas de todos os tempos. Os irmãos estão orando lá? Não. Tem certeza? Nós estamos aqui numa equipe de oração e eu pedi para uma equipe ficar orando aqui atrás, porque esta aula ela mexe com todas as forças do inimigo, porque nós vamos fazer uma guerra contra um principado que leva o povo à escravidão. Na festa de Purim, quando o povo de Israel eles faz essa festa, comemora essa festa, Deus julga um principado e eles são livres desse principado. E nós precisamos de também vencer esse inimigo. E por isso nós vamos entrar nesse estudo aqui e aprender sobre isso. Vamos juntos orarmos a Deus, pedir a sua bênção para esse momento especial. Pai, nós pedimos que abençoe esse estudo, abençoe esse momento que vamos ter com nossos filhos, nossos alunos, para que haja a manifestação da tua glória, que a tua bênção venha, para que cada pessoa aprenda, entenda e faça com que aconteça a mesma coisa que aconteceu no tempo de Esther, que essa unção de guerra venha sobre o teu povo, em nome de Jesus. Amém. Eu estou aqui na minha cabana e explicar para alguns amigos aí. Alguns anos atrás eu sempre estava ministrando em várias nações, Canadá, e muitos lugares, e até naquela época eu pensei que isso era muito importante, era muito bom, mas Deus me mandou vir aqui para essa cabana, completamente fora de estrutura, sem estrutura nenhuma. Aqui no sul a gente não tem material adequado, né, de primeira linha. Estamos fazendo uma transmissão via celular, não tem pessoas para nos ajudar, que a maioria das pessoas aqui não gosta de subir o monte. Então é uma prova dura para mim, né? Acostumado a estar pregando em grandes ambientes e tudo organizado, tudo prontinho, profissionais, televisão, câmera. E aí de repente a gente tem que vir para o sul, começar lá no meio do mato do zero, né? E tem que passar por essas situações aí que você está vendo. Isso faz parte do tratamento. Para mim é um tratamento, é uma esmagada, né? É ser humilhado mesmo, esmagado. E cada vez que eu penso em tantas pessoas aqui no sul, mas aquele ditado que diz, santo de casa não faz milagre, né? É bem isso aí. Mas nessas guerras de ser esmagado, de ser pisado, há sempre uma coisa muito importante. Uma grande vitória sempre vem depois de uma esmagadura, depois de esmagar a azeitona. E eu sempre falo de 4 esmagadas, né? Nós somos esmagados fisicamente, somos esmagados emocionalmente, esmagados mentalmente ou materialmente falando, e também espiritual. No caso do livro de Esther, tanto Esther como Mordecai
foram esmagados até o último grau. Quando eu levo o nosso povo para Israel, eu levo lá no lugar onde tem a prensa do azeite, e ali eles aprendem como é que se fabrica o azeite da unção. Pega a azeitona, esmaga ela 4 vezes, e cada vez que esmaga, 3 vezes primeiro, cada vez que esmaga, ela sai um pouco de azeite. Mas depois, a quarta esmagada é uma coisa enorme, né? Alguém aí me lembra do nome da palavra? Uma prensa, né? Onde homens fortes fazem esse trabalho até tirar a última esmagada da azeitona. Ali sai o óleo da unção. Então, assim também no livro de Esther, eles foram esmagados até o último grau, porque foram levados como escravo para a Pérsia. Era dominado por Xerxes na época, o rei Assuero, e ali está Mordecai, já um homem de idade, e sua filha adotiva, uma jovem, chamada Hadassa, e o nome foi trocado, né, pelos persas para Esther, quer dizer escondida. O nome Hadassa quer dizer murta, que onde as folhas são usadas para cobrir a cabana na festa dos tabernáculos. Fala de uma unção, fala de Deus usar alguém de forma sobrenatural para a guerra. Então o que você vai ver aqui é um estudo muito forte sobre guerra espiritual e como sair da crise física, financeira, como sair da crise emocional, como sair da crise mental, espiritual, como quebrar feitiço, macumba, magia, auto-espiritismo, coisas pesadas. É o que trata o livro de Esther. Coisa muito pesada, muito forte. Alguma coisa, vou falar aqui abertamente, depois outras mais profundas, vou falar lá na nossa plataforma, onde tem os alunos que fazem parte do curso Escola Online, que agora fizemos uma aliança com os irmãos lá do Canadá. Aliás, estou falando do Canadá, Israel, né? Centro Bíblico de Israel, lá de Berseba. Então vai ser muito legal. Vamos lá. A passagem falando da festa de Purim está no livro de Esther, capítulo 9. Vamos começar com o versículo 20. Mardoqueu escreveu essas coisas e enviou cartas a todos os judeus que se achavam em todas as províncias do rei Assuero, aos de perto e aos de longe. Verso 21. Ordenando-lhes que guardasse o dia 14 do mês de Adar, o dia 15 do mês, todos os anos. Tem 14 e 15 de Adar. Vai cair no sábado, início à tardinha, 6 horas, 18 horas, quando o sol vai entrando, e encerra domingo à tardinha. Para os pastores que estão assistindo, os pastores podem fazer no culto de domingo, celebrar, pregar sobre isso e fazer um ato profético que vamos ensinar aqui. Verso 22. Ordenando que guardasse, todos os meses, como os dias em que guardar esses dias 14 e 15 do mês de Adar, como os dias que os judeus tiveram repouso dos seus inimigos. Eu acho legal isso aqui. É o dia que o povo teve repouso dos seus inimigos. E o mês em que se lhes mudou a tristeza em alegria, o pranto em dia de festa, a fim de que os fizessem dias de banquete, de alegria, de mandar porções escolhidas uns aos outros e dar aos pobres. Eu espero que amanhã tenha pelo menos amanhã possa ter aqui um cordeiro assado, né? Nada menos que isso, para a gente festejar aqui essa festa. Então, uma festa para comemorar o dia que Deus deu folga, repouso dos seus inimigos, que mudou a tristeza em alegria. Então, para você que está triste aí, né? Para você que está vivendo momentos de grande tristeza, aqui está o motivo da festa: transformar a tristeza em alegria.
o pranto em dia de festa, banquete, ter repouso dos inimigos. Então isso que é a festa de Purim. A história, vou contar de forma panorâmica, rapidamente, começa com a história que o povo de Deus é levado cativo para a Babilônia. Na verdade, o rei Assuero da Pérsia, ele comandava mais 127 províncias, onde estavam todos os judeus espalhados, foram levados cativos, escravos. E o vice-rei da época, Ramã, vindo da palavra Ramais, né, que inclusive se encontra hoje lá no local onde é Irã, Iraque, dá para pegar então aí, Ramã, de Ramais, é descendente dos amalequitas, do Agagita, como é que se pronuncia isso em judeu? Os descendentes do rei Agag, que é aquele que Samuel ordenou que Saul matasse. E Saul não matou. E isso ficou incomodando de geração em geração. Olha, observa só, muita gente até tem pena, mas por que matar? Coitadinhos. É que aquele povo, eles trabalhavam com magia, com autoespiritismo, pensa aí, no pior dos piores. Olha os passarinhos cantando aí, que beleza, hein? Canta mais alto aí, bichinho. Isso aqui é uma coisa que não tem lugar nenhum no mundo, né? Os passarinhos louvando. Diz o salmista que os passarinhos sentem a presença de Deus, que faz seus ninhos bem perto do lugar santo dos santos. Então, quando os pássaros cantam, eu fico feliz. Então, aquele povo lá, daquela região, que Deus mandou Samuel, profeta, dizer para Saul: mate o rei dos amalequitas, Agag, né? Mate esse cara e mate tudo, não sobra nada. Deus mandou fazer uma limpa de animais, homem, mulher, tudo, não sobrou nada. E aí o rei Saul perdeu o reino dele, né? Nessa atitude de desobediência a Deus, e acabou que não matou na hora ali. Depois veio o profeta e pegou a espada, né? E acabou o serviço. Mas este Ramã que aparece no livro de Esther é um descendente daqueles amalequitas. E isso mais ou menos 700 anos depois, ele aparece em cena, esse cara com ódio ferrenho contra os judeus. Sobre ele tem um espírito amalequita que vem. Os amalequitas, quando o povo saiu do Egito para a terra prometida, os amalequitas foram aqueles que atacavam por trás. Todos aqueles ficaram cansados, crianças, velhos, que ficando mais para trás na caminhada do deserto, esses amalequitas vinham e matavam por trás. Então Deus deu uma ordem para o povo dele, uma ordem perpétua. Vocês sempre terão que fazer guerra contra Amaleque. Essa ordem está até hoje de pé. Então isso aqui eu vou ensinar depois, segredos de guerra espiritual, para os nossos alunos, e você tem que lembrar disso. É uma ordem que Deus mandou perpetuamente. Você quer vencer, faça guerra contra esse espírito amalequita. Por quê? Porque ele é um atraso na vida do povo de Deus. É um espírito anticristão que é contra judeu e é contra cristãos hoje. Naquela época eles matavam só judeu. Hoje, Hamas mata cristão. Mesma raiz, mesma região, mesma situação geográfica, mesmo lugar. Os demônios não mudam de lugar. As pessoas é que mudam, né? Então, esse espírito que atacava o povo é um espírito que agia nos amalequitas, né? Amaleque. Então isso é muito interessante você sublinhar isso, porque você vai entender como funciona essa batalha espiritual que a rainha Esther enfrentou no passado. Eu preguei essa semana
e eu falei para o nosso povo e para os pais que estão presentes, todo o demônio que você não vencer hoje, ele vai incomodar seus filhos. Você tem uma missão. Por isso que Mordecai, quando soube que houve um decreto para matar o povo judeu, ele disse para a rainha Esther, vai lá e entra lá para interceder pelo nosso povo. Se você não for, Deus vai levantar outro no teu lugar. Mas saiba que é para este momento que você foi chamado. Então, se você não aceitar o desafio de fazer guerra espiritual hoje, Deus levanta outro no seu lugar, porque Deus quer eliminar aquele espírito maligno daquela geração, para que não venha destruir os filhos depois. Então, por isso que é muito importante os pais que me ouvem, tem muitos pais aí, né, meio safadinho, né, que não se converte nem paulada, nem com açúcar, não se converte nem com palavra boa, nem palavra ruim, nada, e só estão pensando no presente momento, só estão pensando no salário, estão pensando só nas suas dores, nos seus interesses. E aqui vai uma palavra para você: se você não vencer esse espírito que age na sua vida hoje, ele passa para a próxima geração, e você vai deixar uma herança para os seus filhos, deixar um espírito malequita para agir na vida dos teus filhos. Então, isso que Deus queria evitar lá no passado. Agora, observe uma das leis mais importantes da guerra espiritual. Primeiro, Deus fez um decreto para eliminar esse espírito amalequita. Então, diga comigo, tem um decreto que Deus já fez para eliminar esse espírito amalequita. Já tem o decreto, já existe o decreto. E eu vou falar numa das próximas aulas sobre decreto. Mas vou dar uma pincelada para você entender. Quando você vê profetas por aí dando profetadas e dizendo, assim diz o Senhor, a maioria das coisas não acontece, não é verdade? Porque é uma profetada. Profetada não é profecia. E profecia não é profetada. E cada vez que alguém fala alguma coisa que Deus não falou, não acontece. Então, um decreto de Deus é algo que Deus já falou, uma ordem. Deus disse, extermine esse espírito amalequita, acaba com ele. Então ali tem um decreto para acabar. Olha só, há um decreto para derrotar todos os inimigos do povo de Deus. Há um decreto. Já está lá desde o tempo do profeta Samuel. Ok? Guarde isso. Quando você não usa o decreto de Deus, quando você não faz, aquele inimigo ganha força. E ele vai passar para outra geração. E talvez você esteja enfrentando hoje na tua geração um desses inimigos do passado. E aí, o que acontece? Na geração de Esther, aparece um descendente do rei dos Amalequitas, né? Amaleque. E ele vem e consegue penetrar e se tornar o primeiro ministro do maior império da época, o Império Persa, e ele conversa com o rei e inventa lá uma história dizendo que tem um povo que não segue as suas leis e que é assim, que tem que acabar com esse povo, e conseguiu um decreto para exterminar com o povo de Deus. Quando veio o decreto, observe, guarde isso, tem o decreto de Deus para exterminar esse tipo de povo. Agora tem o decreto de Deus, do rei Assuero, que foi sancionado uma lei persa para acabar com os judeus. E o decreto de um ou de outro não foi revogado até hoje. Guarde isso. Então, um advogado, ele tem que trabalhar com leis. Então ele tem que descobrir as leis que ainda existem para colocar diante do tribunal, da corte, para usar aquela lei a favor dos seus clientes. Então você, como intercessor, tem que saber que tem um decreto para derrotar esse espírito de Amaleque. Então, pegue isso, ok? E quando sai
o decreto foi pregado nas praças daquela época, morte aos judeus, né? O Mordecai, que era um homem de Deus, sabia como revogar esse decreto. Então, na verdade, o que houve ali foi uma macumba grossa, grande, uma macumba de nível internacional. Correto? Então, por quê? Se você estudar sobre o livro de Esther, você vai ver que o Ramã consultou a sua mulher para ver o dia que iria matar o povo judeu. E quando ela jogou sortes para cair naquele dia, aí que vem a palavra por, sorte. Jogou os búzios, né? Jogou os dados. Escolheu aquele dia, 13 de Adar, que até hoje ainda as pessoas dizem o dia de azar, dia 13, né? 13, sexta-feira, o dia do azar. Diga comigo, azar do azar. Porque nessa foi exatamente o que aconteceu. O inimigo planejou a destruição do povo de Deus naquele dia e deu zebra, porque o feitiço virou contra o feiticeiro. Em vez de morrer o povo judeu, quem morreu foi Ramã, a mulher dele, os filhos, os parentes. E todos os inimigos de Deus daquela época, ou quase todos, foram mortos. Então por isso que o nome da festa fala que o dia que Deus mudou a sorte do seu povo. O dia que Deus transformou o choro em alegria. O dia que Deus virou o decreto de morte contra o próprio inimigo. Ou você poderia dizer o dia que o feitiço virou contra o feiticeiro. Pronto. Essa é a festa festa de Purim. Correto? Agora observe como é que Mordecai agiu para cancelar um decreto de um rei. Então a primeira coisa que um profeta deve fazer, quando vem uma lei nacional, quando vem uma lei dos homens, né? Ele tem que procurar na palavra de Deus decretos. Palavras que Deus decretou, como nós temos a palavra do jubileu, que está decretado, cada 50 anos tem que ter um jubileu, está em Levítico 25, ali é um decreto. E para você entender, se nós lermos Mateus 18 a 20, fala assim, se dois ou mais concordarem na terra, será concordado nos céus, é isso? Ali está dizendo assim, se dois ou mais concordarem na terra, será concordado no céu, onde estiver dois ou mais reunidos, está ali Deus, né, estaria no meio deles, diz Jesus. Aquilo ali é um decreto também, um decreto se faz assim, quando duas pessoas se reúnem para orar, e decide orar sobre alguma coisa. Dois ou mais pode fazer um decreto. Agora, um decreto só pode ser feito, proclamado, quando, se você resumir assim, falar para um cristão aqui no Brasil, ele vai dizer, está escrito, se dois ou mais concordarem, a terra está concordada, está ligado, pronto, aleluia, glória, né? Nada disso. Não funciona. Não é só isso. Eu vou traduzir para você o que está escrito lá. Você tem que ter o cuidado de quando você ligar alguma coisa aqui na terra, ou disser alguma coisa aqui na terra, você tem que ter certeza que já foi liberado no céu. Quando você quiser proclamar alguma coisa na terra, um decreto na terra, tu precisa ter certeza que já foi decretado no céu, já desceu. Lembra de Daniel nos 21 dias? O anjo disse para ele, quando você começou a orar, desde o primeiro dia, já tinha saído do céu o decreto. É isso que Deus está falando. Quando tu tiver certeza que o teu decreto já foi liberado, então proclama ele. Aí tu reúne 2 ou 3, e aí tu pode proclamar e bater. Foi isso que Mordecai fez. Ele disse, Esther, você tem que ir lá diante do rei e batalhar por nós. Porque Deus te colocou nessa posição de autoridade para você interceder. Então Deus está falando isso com todo intercessor. Deus te colocou aí para você interceder. A coisa está russa, como é que diz o gaúcho? Está preta, barra, a batalha está ferrenha,
o dinheiro acabou, a dívida veio, o cara está desempregado, o marido deixou a esposa, o filho está na droga, está tudo, né? O que houve? Houve que um macumbeiro lá fez uma macumba para você e ficou tudo de ponta para o ar. Então o que você deve fazer? Deve procurar se reunir com irmãos de oração. E nós vamos fazer junto isso, de hoje até domingo, orar, apresentar os nossos problemas, nossas lutas, nossos inimigos e pegar o decreto. Então diga, pegar o decreto na mão e usar esse decreto como oração. Isso chama-se orar a palavra aqui. O Tiago todo dia posta ali no grupo de WhatsApp, orando a palavra e outras armadura, batalha, exatamente assim. Então, para você entender melhor, todo problema que as pessoas enfrentam hoje vem através de alguém que fez uma mandinga para ele, alguma coisa. Porque Deus nunca planejou o mal de ninguém, né? Deus nunca fez planos de derrota para você. Então, como é que essas derrotas aparecem? Como é que vem essas desgraças todas que aparecem de vez em quando aí? É porque sempre tem alguém planejando contra as pessoas, contra o seu colega, né? É o que fazem esses trabalhos na encruzilhada, macumba, feitiçaria, sempre tem alguma coisa atrás. Não pensa que vem de graça um problema, não pensa que vem de graça uma guerra para você, não. É muita ingenuidade nossa achar que tudo é Deus que está fazendo. Não, deu problema lá, perdi o emprego. Ah, Deus quis assim. Brigou com o filho, esposa, separou, Deus quis assim. Que isso? Deus não planejou nem um dia de derrota para você. Nem um dia foi planejado derrota para você. Pelo contrário, Deus planejou e Deus decretou vitória para você todos os dias da sua vida. Então é por isso que nós temos hoje a arma espiritual, que é a palavra de Deus, para cortar os projetos do inimigo, os planos do inimigo. O inimigo faz, como disse o apóstolo Paulo, né? Nós não podemos ignorar que o inimigo está sempre fazendo projetos e está criando desígnios contra nós. Então, a festa de Purim, ela fala disso. Inclusive, se você for a Israel, você vai ver que tem um olho simbolizando. Uma das imagens que é usada na festa de Purim é um olho. O que quer dizer isso? É o dia de quebrar o olho gordo, é o dia de quebrar o olho grande, o olho mau, né? Por quê? Porque os judeus sabem que sempre tem alguém de olho nele. Ele compra um carro novo, o vizinho começa, olha lá, ó, casou com a moça bonita, o rapaz bonito, a outra lá diz, mas não pode, vou te tirar, vou fazer uma... E como é que eles fazem? Eles fazem, escrevem o que eles querem, eles chegam num centro de macumba, feitiçaria, assim como Ramã fez, e chega lá, Ramã chegou na mulher dele, que era a que incorporava lá, e disse, eu quero matar esses caras. E o que eu faço? Aí a mulher faz, vamos fazer aqui uma mandinga aqui. E consultou os demônios, e os demônios disseram, tal dia é o dia certo. Então, numa das aulas eu quero falar sobre o mês de Adar. O mês de Adar é um dos meses mais propício para a guerra. É o mês que Deus muda a sorte do seu povo. É o mês da restituição. É um mês forte. É um mês para guerra, que é propício. É um mês para cancelar ciclos de maldição que vem de geração em geração. Então, esse caso de Esther vinha de geração em geração, perseguição contra o seu povo. E ela percebeu isso e buscou uma solução. Vou quebrar isso. Então, o mês de Adar, esse mês é para isso. Então, vai de hoje até domingo. E esse é um mês muito especial, onde Moisés nasceu nesse mês. Se não me engano, foi dia 7.
Eu nasci dia 16 desse mês. Vai preparando o presente aí. Mas é um mês que Deus prepara para a guerra o seu povo. Amém? É um mês de quebrar o ciclo vicioso. Eu vou apurar aqui porque quem está me ouvindo hoje, são muitas pessoas que estão correndo no trânsito, não dá nem tempo de raciocinar. Então, sintetizando, a festa onde Deus, festa de Purim, festa da alegria, festa onde Deus transforma o mal em bem, ele transforma o azar em sorte, né? Muda a sorte do seu povo, ele faz o feitiço jogar contra o feiticeiro, e foi o que aconteceu no livro da Esther. Mordecai, que era um líder religioso, um conhecedor profundo dos mistérios de Deus, e ele diz, Esther, entra lá, intercede por nós junto ao rei. E o povo aqui vai entrar em jejum, oração 3 dias. Nós estamos nesses 3 dias aqui, os irmãos aqui no monte estão orando, lá embaixo estão orando, e eu quero convidar você para entrar 3 dias de oração. Batalhar, reunir um grupo, escrever o seu pedido, as batalhas que você está enfrentando, as guerras, e preparar para ter uma vitória no domingo. Então, como é que você faz? O macumbeiro, Ramã fez isso, ele fez a macumba, planejou, escreveu, e ele preparou uma oferta de mais de 300 toneladas de, se não me engano, 325. É uma quantidade enorme de dinheiro, o valor da oferenda desse cabra para destruir o povo judeu. Isso aí chama-se satanismo para a conquista de nações. Quando há uma mortandade, como aconteceu aqui na Kiss e outros lugares por aí, quando há uma mortandade, como aconteceu nas Torres Gêmeas, sempre por trás disso tem um propósito do inimigo para a conquista de território e de nações. Então Ramã, herdeiro lá, descendente dos amalequitas, tramou destruir o povo judeu em um só dia. E ele fez a mandinga dele, ofereceu uma quantidade fantástica de dinheiro para concretizar o seu decreto. Porque a Bíblia ensina que em cada decreto tem que ter uma oferta a Deus. Todo decreto que nós fizemos, todo pedido que nós almejamos, ele deve ser acompanhado de oração, jejum e oferta. Então, como é que Mordecai fez? Primeiro, jejum, reuniu todo o povo para 3 dias de jejum. 2, apresentou a Deus, aqui algo secreto, né? Apresentou a Deus o seu decreto. Depois, a rainha Esther entra na presença do rei Assuero, solicita que seja anulado o decreto. E a Bíblia diz que ela alcançou graça diante de Deus e diante do rei. E o rei, então, diz para ela, pede o que queres, até metade do meu reino te darei. Metade já era dela mesmo, mas tudo bem. Mas ela vai preparar 2 festas, banquete. Banquete de um judeu nesta época, que antecede a Páscoa, os judeus sabem que num banquete sempre tem cordeiro na mesa. Então ali naquele banquete tinha cordeiros. O judeu conhece a oferta que é dada por nações. Na festa de tabernáculos, Deus estipulou 70 bois, que era uma oferta pela libertação e por 70 nações. Então, aqui está uma coisa que o livro de Esther não explica, também é o único livro que não aparece o nome de Deus,
Mas é um livro que é cheio de mistérios e segredos. E eu vou terminar contando um para você. Só queria ver quanto tempo eu já estou aqui, que eu não posso me alongar muito aqui. Depois nós vamos continuar. Eu estou gravando, vou postar amanhã no nossa escola profética algumas coisas bem profundas, que é sobre os mistérios e como decifrar os mistérios no livro de Esther. Tem ali tem um mistério no capítulo 9 de Esther, de 7 a 9, quando Deus dá vitória para o povo judeu, naquela festa, a segunda festa que a rainha fez, ela contou, né, para o rei: ó, esse homem aqui quer acabar com o nosso povo. Ele fez um decreto, e aí o rei ficou enfurecido, né, e disse: vou matar esse cara, quer matar minha mulher. O que ela fez? Ela denunciou, né, o principado, o inimigo. Aí alguém gritou lá: olha, esse homem fez uma forca, 25 metros, uma forca lá no fundo da casa dele para matar o Mordecai. Aí o rei disse: então bota ele nessa forca mesmo. Então, na mesma forca que ele preparou para o homem de Deus, ele morreu naquela forca mesmo. Foi morto. Seus filhos foram mortos também. Então essa foi a vitória do povo de Deus, e essa é a nossa vitória. Então, quando houve essa vitória e houve essa morte de Ramã, morreram também seus 10 filhos, sua esposa, e todo mundo foram mortos. E os inimigos de Deus também foram todos mortos. E aí acontece um mistério, né, no capítulo 9 do livro de Esther, que eu vou deixar aqui no ar uma pergunta para todos os sábios que estão me escutando aqui. Enquanto eu tomo um café aqui, vou deixar isso aqui para você. Os sábios estudaram o livro de Esther durante muitos séculos. Muitos séculos. E eles ficaram sem entender por que todos os originais do livro de Esther, no original, os escribas que escreveram, eles deixaram os nomes dos filhos de Ramã, os 10, de uma forma como um código. Está escrevendo tudo assim, de repente ele escreve assim. E você olha na página assim e vê aquela diferença. E 3 letras são pequenininhas ali. Ninguém entendeu até hoje o porquê daquela dica, né? E aqueles sábios estudaram durante muitos séculos e descobriram que ali tinha a sentença da Esther. A rainha Esther, no capítulo 9, depois de matar todos os inimigos, os filhos, se você ler atentamente o capítulo 9 de Esther, você vai ver que depois que estão todos mortos os inimigos, o rei diz para ela: minha rainha, está todo morto seus inimigos, fica tranquila. Tem mais algum pedido? Olha o pedido dela. Ela diz: sabe os filhos do Ramã? Sei, eu quero... Eles já estão mortos, mas eu quero que sejam enforcados todos. O rei olhou para ela e disse: mas como assim? Os caras estão mortos? Se quem enforcar os caras mortos, de pendurar na praça, para que todos os inimigos vejam que aquilo que eles intentam contra nós, virá contra eles. Aqui está o decreto. Agora eu me entusiasmei, né? Porque eu estou falando de um decreto que está de forma subliminar no livro de Esther, que os sábios estudaram por séculos e séculos,
e decifrar o mistério, pegando aquelas letras pequenas, traduzindo em números, e ele chegar à conclusão que esse decreto que a rainha Esther fez e o ato profético que ela fez de pegar os mortos e pendurar os filhos de Ramã, ela estava mandando uma mensagem para o futuro e para os judeus lá no futuro. Pergunte que mensagem. A mensagem é esta: que aquilo que os nossos inimigos desejam para nós, seja feito para eles. Então ela deixou um decreto. Eu quero que você pegue esse decreto para você hoje. Porque eu já comprovei na minha vida, e eu vou falar mais disso lá na aula, porque se os feiticeiros, os bruxos, soubessem disso. Tem muitos bruxos aí, satanistas, que eles ficam me ouvindo aí para ver se descobre algum segredo. Então vai lá um para vocês agora. Hitler conhecia de cor o livro de Esther. Agora que você que é aluno bíblico pergunta para mim, por que Hitler conhecia de cor o livro de Esther? Pergunte para o seu amigo aí, quero desafiar os sábios aí. O que o Hitler, que era um satanista de primeiro grau, e todos os seus soldados e todos os seus generais sabiam de cor, e ele estudava o livro de Esther? Pergunte por quê. Porque eles sabiam que tinha uma sentença de morte para todos os inimigos do povo de Deus. E eles estudavam o livro de Esther para descobrir um jeito daquela maldição não atingir os nazistas. Mas não adiantou, pois atingiu. Agora pasmem. De geração em geração, o decreto de morte dos amalequitas, dos inimigos de Deus, ele está em vigor de geração em geração. E todos os descendentes do povo de Deus, todo descendente que vive naquela época e que tiver inimigos lhe atacando, ele pode pegar o decreto e executar o decreto. Como que ele faz? Ele pega o decreto, entra em jejum e oração, prepara uma oferta e depois ele proclama o decreto. É assim que funciona, pastores. É assim que funciona. E é assim que eles fazem na macumba. Eles procuram um decreto e eles oferecem as mandingas lá, as oferendas. E eles chamam lá um principado. Então aqui está uma revelação. O principado que agia nesta época é Nimrod. Desde o tempo da Torre de Babel, quando Nimrod se levantou, Deus mandou os seus 70 anjos principais para confundir as línguas e dividir em 70 nações pela terra. Então, desde essa época, esse demônio, esse principado, ele luta contra Deus. Nimrod, ele luta contra Deus, é inimigo de Deus, se levanta contra Deus. E Deus deixou um decreto para ele, desde o tempo do profeta Samuel. O decreto saiu da casa dos profetas. De lá que saiu o decreto. E Samuel apresenta o decreto e diz para o rei, mate os amalequitas. Ele não executou o decreto. E seus filhos de Saul, é que morreram. Então é muito importante você saber disso. Tem um decreto que Deus deixou para acabar com o inimigo que pode matar seus filhos. O inimigo que está planejando matar seus filhos. Deus entrega nas suas mãos o decreto, mas é você que tem que lutar. Foi isso que Mordecai disse para a rainha Esther: você foi levantado para esta hora.
É você que tem que lutar, enfrentar esse inimigo que está aí na sua casa, querendo tirar o teu trono. Você tem que entrar lá e enfrentar ele. Você tem que chegar diante do Rei dos Reis e apresentar e denunciar o inimigo. E apresentar o decreto. Senhor, está aqui o decreto que o Senhor fez há muitos anos atrás para acabar com os amalequitas. Agora esse amalequita vem aqui e quer acabar com o nosso povo. Eu quero que vire o feitiço contra o feiticeiro. É esta a guerra. É assim a guerra. Você compreendeu? Então foi isso que Mordecai fez. Lutou, mandou Esther entrar e o rei aceitou a petição dela e deu a vitória. E todo o povo de Deus foi promovido. E o Mordecai, que era simplesmente um porteiro lá do rei, era um pobre homem qualquer, ele se torna agora, ele assume o lugar do Ramã, e todos os bens do Ramã vêm para suas mãos. Quero que você abra suas mãos. E eu quero que você diga isso. As minhas finanças, meu tesouro está na mão do inimigo. Mas eu tenho um decreto na mão, vou tirar da mão dele o que ele me roubou. E voltará para as minhas mãos 7 vezes mais. Virá para as minhas mãos o que o inimigo me roubou. E tudo que você perdeu vem para as suas mãos. Eu quero que você entre nesse decreto, esse propósito. E você prepare o seu pedido. Ore nesses 3 dias, forme um grupo de oração. Apresente seu decreto. Apresente a sua oferta. Envie o seu pedido e você vai tocar o chofar. Vou pedir daqui um pouco que o pastor Cícero, que está lá orando, nós vamos orar por você de uma forma violenta agora. Você compreendeu isso? Hitler, satanista, sabia que havia um decreto assinado com a sua sentença para acabar com ele. Ele temia isso. Por isso, quando ele assumiu o governo, ele tirou todos os parentes, descendentes de judeus do governo, porque ele sabia que qualquer descendente de judeu poderia apresentar o decreto quando o perigo contra o judeu aparecesse. Guarde isso. Se você sabe que existe uma macumba contra você, uma feitiçaria, apresente o decreto. Aqui em Santa Maria houve um caso semelhante, que eu estava brigando contra a Nova Era e um feiticeiro lá se levantou contra mim e me ameaçou. Eu estava falando na rádio Guaratã, estava dando uma entrevista para o Adolar e ele tremeu de medo e disse: ó, o chefe dos macumbeiros liga agora e diz que é para parar essa entrevista porque você vai te matar, não sei o quê. Eu disse: olha, finge que vai no banheiro, meu amigo, e deixa eu sozinho aqui no microfone. Se você tem medo de feiticeiro, eu não tenho medo de feiticeiro e de macumbeiro. E eu peguei a palavra, Isaías 54, e comecei a falar: ô feiticeiro, você aí que está falando que vai acabar comigo, toda palavra que você jogou contra mim vai voltar contra você. Esse é o decreto de Esther. E aquele homem ameaçou, disse um monte de coisa. Resultado, dias depois estava com câncer na língua, porque falou, se levantou contra um servo de Deus. Isso vale para todos vocês, amados irmãos e queridos, que estão, muitas vezes se levantam contra o pastor e falam mal do servo de Deus. Se ele quiser, ele pega essa palavra e joga contra você. Outra vez aconteceu isso também no Arroio do Tigre. Eu recebi uma sentença de morte de um G, né, tal, mestre, M-A, cedilha, A-O-N, decretou a minha morte. Não vou citar hoje os nomes para não causar mais briga aí para mim. Mas quem sabe, sabe. E quem está na minha escola já sabe. Eles decretaram a minha morte em 5 dias, 7 dias. E eu disse: esta palavra que você jogou contra mim, eu jogo contra você. E 7 dias depois, aquele homem simplesmente caiu morto ali. E eu quero fazer esse decreto agora, levantar na tua vida. É isso que você vai fazer. Você vai dizer aquilo que o inimigo intentou contra mim.
virá contra ele. Vou pedir pode deixar rodando aí, pede pro pastor Cícero lá, tocar o chofar. Eu quero que você levante sua mão e diga: eu estou em guerra. Eu vou proclamar a festa de Purim no domingo, mas desde agora até lá eu estou numa guerra violenta contra esses inimigos amalequitas que decidiram fazer feitiço contra mim. Vai falando aí. Eu vou dar na sua mão um decreto. Um decreto. Levante suas mãos onde você estiver e receba esse decreto. Todo inimigo que se levanta contra você, agora em juízo, você está condenando esse inimigo. Toda feitiçaria contra você não prosperará. Toda língua contra você não prosperará. Em nome de Jesus, nós quebramos agora toda sentença contra o povo de Deus. E como profeta de Deus, eu quero decretar e dizer que contra o povo de Deus não vale encantamento nenhum. Praga alguma poderá chegar na sua casa. Por favor, pedir para tocar o chofar. Nós vamos tocar o chofar e você, aonde estiver, você vai receber, nesse momento, os anjos do Senhor. Começam a entrar na sua casa. Nesse momento, que está começando um novo dia no calendário judaico. Nesse momento que o sol está se pondo, pode tocar. Nós proclamamos que o projeto do inimigo contra estas vidas não prosperará. E toda língua que se levanta contra o povo de Deus será condenada. Todo projeto contra o povo de Deus não prosperará. Nós estamos orando nesse momento e proclamando essa vitória do povo de Deus aqui, decretando um toque do chofar, que nesse momento a feitiçaria está sendo quebrada. Você que está enfrentando quebradeira na sua empresa, você que está enfrentando batalhas na família, você que está enfrentando batalha com os filhos, tome posse agora do decreto de Esther. Aquilo que os inimigos tentaram contra você vai virar contra eles. O feitiço vai virar contra o feiticeiro. Macumba nenhuma alcançará sua casa. Aqui no monte, os profetas de Deus, com as mãos levantadas, estão na brecha pelo decreto. E agora nós vamos fazer um novo decreto. Um novo decreto. Nós decretamos que aquilo que o inimigo lançou e desejou para você, aconteça com ele. Na festa de Purim, os inimigos são julgados. E nós pedimos a Deus hoje que o inimigo seja julgado. E haja vitória para o povo de Deus. Nós decretamos agora que para cada dia de tristeza, venha alegria perpétua. Cada dia de choro se converte em alegria. Cada prejuízo que o inimigo deu seja devolvido 7 vezes mais. Tudo que o inimigo roubou seja restituído. Comece a receber agora desta vitória na sua vida, em nome de Jesus. Comece a receber.
onde você estiver, neste momento, junto com a sua família, aonde você estiver, junto com a sua família, onde você estiver, dê as mãos para alguém da sua família, e junto com a sua família, nós estamos decretando agora que todo feitiço, toda macumba, toda obra das trevas não tem poder contra a sua vida, contra os seus filhos. Em nome de Jesus, nós nos levantamos contra esse principado de violência, de morte, e ordenamos: sai agora deste homem, desta mulher, desta família, em nome de Jesus. Nós decretamos a falência das trevas até o dia da festa de Purim. Não haverá nenhum vestígio mais de qualquer macumba nessa casa, nessa família. Tem pessoas agora que estão se arrepiando aí na sua casa. Em nome de Jesus, dê uma ordem para esse demônio sair agora. Diga: em nome de Jesus, todo demônio que está nessa casa tem que sair agora por 7 caminhos. Este demônio que tem tentado seus filhos, agora em nome de Jesus, está condenado. Está condenado. O Senhor está julgando a tua causa. O Senhor está julgando esse principado. E está caindo agora em nome de Jesus. Esse principado que tem roubado as tuas finanças, em nome de Jesus, ele está julgado agora. Em nome de Jesus, ele terá que sair por 7 caminhos. E o Senhor vai restituir. Nós lançamos o decreto contra este ladrão. Pessoas que estão tendo prejuízo nas suas empresas. Pastores que estão enfrentando prejuízo na igreja, estão com dificuldade financeira. Agora, em nome de Jesus, condene esse principado de morte. Apresente a Deus sua causa. Apresente a Deus agora a sua luta, a sua batalha financeira, sua batalha emocional, física ou espiritual. Decrete o decreto de Esther, que seja feito aos inimigos o que ele planejou contra nós, e que tudo aquilo que ele nos roubou seja devolvido 7 vezes mais, em nome de Jesus. Oh Espírito Santo. Amados, entramos em luta, batalha violenta. É isso que Deus quer. Faça guerra contra Amaleque em todas as gerações. Esther obedeceu, entrou na guerra, conquistou a vitória. E agora é a sua vez. Salve o seu povo, pastor. Salve sua igreja. Faça um propósito hoje. Entre nessa guerra. Pastor Ronaldo Correia, pastor Rogério Donizete, faça um propósito com a sua igreja, toda a sua igreja. Levante em oração nesses 3 dias. Faz um propósito de levantar uma oferta de cordeiro na sua igreja e quebrar o poder deste espírito malequita que atacou o povo no tempo da rainha Esther. Mas ele foi destituído, julgado. E toda vez que o povo judeu comemora a festa de Purim, ele está, Deus, nessa festa, Deus julga esse principado. Lembra do Êxodo? Quando o povo saiu do Egito, o povo de Deus, cada família preparou um cordeiro. E quando eles apresentaram aquele cordeiro, Deus julgou o principado. E eles saíram com as mãos cheias. Assim também na festa de Purim, quando o povo de Deus, ele consagra ao Senhor e se consagra também, Deus julga esse principado.
Então nós precisamos que Deus julgue esse principado que está segurando as tuas finanças, a tua saúde, os teus filhos e etc. Quero encerrar contando mais uma aqui, que eu gosto muito disso. Eu me criei na guerra. Quando eu fui para favela pregar, eu era empresário, não sabia quase nada dessas batalhas. Mas na favela Cristo Rei, na rua São Tiago, tinha um feiticeiro bem na entrada da favela. E eu comecei a pregar para os bandidos, né? E todos eles tinham um nome lá na lista do macumbeiro para proteger eles. E eu disse para cada bandido que se converteu, eu disse, pode tirar o teu nome de lá, porque agora você está com a proteção de Jesus, não precisa mais macumbeiro nenhum. O macumbeiro ficou furioso comigo e decretou a minha morte para sexta-feira, 3 da tarde. Que medo. Naquela época eu tinha um Passat e era uma descida enorme na frente da casa dele. E na hora exata que ele planejou a minha morte, caiu em cima da casa dele 3 árvores gigantes e destruiu completamente a casa dele. E dentro da casa tinha o filho dele que era doente, numa cadeira de rodas, e ele pensou assim, acabou com meu filho. Quando eles tiraram os escombros, aquilo tudo, o filho dele estava intacto. Deus é Deus, né? E é justo. Não tocou no filho do homem. Aquele feiticeiro, então, nunca mais incomodou. E eu tirei os despojos dele. O que é os despojos? É tirar do inimigo o que é dele, a riqueza dele, a força dele, o poder dele. E para completar, a filha dele, a Laura, se tornou minha primeira intercessora. De macumbeira a intercessora. É isso aí. E assim, Deus mudou a nossa sorte. E o que o inimigo planejou caiu para ele. E nós tivemos uma grande colheita. É isso que vai acontecer até domingo. Nós vamos entrar aqui na escola profética. Se você quiser estudar profundamente, receber o estudo completo sobre esta batalha espiritual e quiser saber mais disso, inscreva-se lá na escola profética online. Porque você entendeu agora, né? Tem coisas que eu não quero falar aqui, porque tem macumbeiro nos escutando, tem feiticeiro, eles querem saber o segredo. Hitler estudou muitos anos uma maneira de escapar do decreto da rainha Esther. Hitler, inimigo do povo judeu, sabia que qualquer descendente de judeu que descobrisse este decreto e quisesse usar contra ele, isso poderia destruir Hitler e seus soldados. E os principais generais de Hitler eram sacerdotes satânicos, e eles morreram sabendo. Teve um deles que morreu, um dos piores, que era chamado até de besta, a besta. Antes de morrer, ele morreu enforcado, se não me engano. Mas quando ele vai morrer, ele grita, como é que ele gritou? Festa de Purim 1946. O que é isso? Os estudiosos da Bíblia, os sábios, descobriram que tinha esse decreto de Esther, que ela lançou, o ato profético dela mandar enforcar os filhos de Ramã. Era um ato profético que iria acontecer e se cumprir no ano de 1946. É demais. Você estuda a palavra e fica impressionado. Deus abençoe você. Se você quiser participar dessa batalha, envie seu nome e seu propósito. Os irmãos, eu estou convidando todos os irmãos que têm grupo de oração, ore conosco. Nós estamos com um grupo 3 dias direto, oração, jejum, por essa causa. Entre conosco nessa batalha de oração e vamos orar juntos aqui para finalizar. Estamos aqui com os pastores, orando, finalizando o dia. Aleluia. Oh, glória a Deus. Santo é o Senhor Deus Todo-Poderoso, que Ele quer e que há de ver. Santo é o Senhor Deus Todo-Poderoso. Pai, nós abençoamos os nossos filhos. Nós abençoamos nossos filhos neste dia especial.
Abençoamos nossos netos. Abençoamos nossos pastores. Oh, glória. Mais. Abençoamos nossos intercessores. Abençoamos os pastores que estão conosco nesta batalha. Abençoamos esta geração de filhos. Em nome de Jesus. Que o Senhor receba a oração do seu povo hoje. Que o Senhor hoje quebre o decreto dos amalequitas e salve o seu povo. Olha, está vindo um vento aqui. Vamos levantar esse talite aqui, pastor. Contra o vento aqui. Abençoar. Com as duas mãos aí. Oh, Senhor Deus Todo-Poderoso. Como eu faço sempre. Deixa vir o vento. Levanta o talite. Manda o vento, Senhor. Oh, glória a Deus. Soprar a favor do teu povo. Aleluia. Oh, recaparachalama. Sopra vento. O Espírito do Senhor está sobre nós, soprando o seu vento para destruir o inimigo e fazer a sua obra, abençoando o nosso povo, abençoando esta geração. O Senhor mande fogo agora para consumir todo, em nome de Jesus. Mais fogo, Senhor. Mais poder, Senhor. Mais poder. Mais fogo. Mais poder. O manto de Esther, o manto de Esther, o manto de Esther para a guerra está vindo sobre esta geração. Você que é jovem, tome posse deste manto de guerra, dá coragem para enfrentar o inimigo e se levantar contra aquele que se levanta contra essa geração. Mais, sopra vento, mais, liquida com os nossos inimigos, Senhor, em nome de Jesus. Quero abençoar você, em nome de Jesus. Guerra para destruir seus inimigos e dar a vitória para você e seus filhos. Nós quebramos o poder da macumba, da feitiçaria contra nossos filhos, em nome de Jesus. Aleluia. Que Deus abençoe você e tenha um ótimo final de semana. Entre na guerra conosco, seja vitorioso em nome de Jesus. Aleluia. Que Deus abençoe o Leonardo que está aí. Deus abençoe nossos amados irmãos que estão conosco. Dileuza França, a Deusa, Mário Pavani, que Deus abençoe. Que Deus abençoe a Maria Aldeci Pavani, minha filha Maria Aldeci. Que Deus te abençoe, filhona. Hoje é dia dos pais, abençoa os filhos. Que Deus abençoe Maria Sônia Garcia. Deus abençoe Maria Xavier, Ricardo Carvalho. Deus abençoe o Rodrigo, a Luciana. Deus abençoe a Maria. Deus abençoe o Noah, o Júnior. Deus abençoe o Tiago, a Cláudia, o Isaac, a Radassa, a Cristiane, Maria Aldeci. Que Deus abençoe, filho. Em nome de Jesus. Recebe a bênção, filho.
Neuza, Valque Bonifácio. Está sobre ti esse manto. Está sobre ti esse manto. Aleluia. Está soprando. O vento está soprando. Aleluia. A Neila, que Deus abençoe. Márcio Hélio, Maria Xavier, recebe aí. Debaixo da sombra do Altíssimo. A Neuza, Deus abençoe. Maria Aldeci, que Deus abençoe. Olha o que Deus está fazendo aqui. Pastor Elizabeth, Daniela. Esse vem, que Deus abençoe os irmãos. Irmãos em Portugal, receba. O vento está soprando. Mais, 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 mais. O recapara xalá. Mais, mais. Elisa, Wilker. Mas a bênção está cada vez mais forte aqui. Vamos continuar até domingo. Prepare os seus pedidos para derrubar esse gigante. Faça um propósito de uma oferta que o Espírito Santo vai tocar em você. Apresente a tua guerra. Não perca para Ramã. Ramã ofereceu mais 300 ciclos de prata, muito dinheiro na época, para destruir os seus inimigos, para destruir o povo judeu. Mas Deus ensinou o povo judeu como lutar, e nós estamos aprendendo. Que Deus abençoe cada um. Oh, glória! Está soprando. Lá embaixo dizem que está muito quente. Aqui em cima os irmãos estão de casaco. Estão tudo com casaco aqui de frio. Tem o pastor Cícero conosco. Pastor Gilson. Está com frio, irmão? Pelo jeito está. Deus abençoe Gabriel, Mário Lima, Alessandro Bittencourt. Aleluia. Oh, é o Shema. Dance conosco. Essa oração para dançar. E Tadeu, que Deus abençoe.